Walter Luiz. 21.975 pagantes por jogo. A maior média de público da história do CRB em uma competição. Daqui a pouco vamos falar dela. O ano, a competição, o público de cada jogo e outros detalhes deste recorde regatiano, que dificilmente será batido, principalmente pela atual capacidade do estádio Rei Pelé. Canal Futebol Alagoano para sempre. A sua conexão com o passado. Em 30 segundos, você vai ver mais um vídeo aqui no nosso canal, sempre com relíquias em forma de vídeos, áudios e informações envolvendo o futebol alagoano. Nós aqui temos o apoio fundamental do SAPEFEAL, Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas, que apoia o resgate da memória e da história do futebol alagoano. SAPEFEAL, presidente Jorge Bossato. Walter Luiz. 21.975 pagantes por jogo. A maior média de pagantes do CRB em uma competição. Ela aconteceu no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão de 1984. Na época ainda havia a antiga geral, que comportava quase 20 mil pessoas. A capacidade original do estádio Rei Pelé, 45 mil, eram, resumindo, 20 mil nas gerais, 20 nas arquibancadas e 5 nas cadeiras. Naquela época o brasileiro não era como hoje, todos contra todos. A divisão era por grupos. O CRB ficou no grupo B, juntamente com o Atlético Mineiro, Bahia, Bangu e 13. 5 clubes, 8 jogos. 4 em casa e 4 fora. Um fato trouxe uma motivação ao torcedor do CRB. A revista Placar, em uma edição que falava do brasileiro, o repórter Mário Sérgio Della Rina, ao tratar do grupo do CRB, disse que aqui não vai dar zebra, porque futebol tem lógica. Atlético, Bahia e Bangu são favoritos destacados para ficarem com as vagas. 13 e CRB irão lutar para não fazer um grande papelão. Esta publicação foi repercutida nas rádios e jornais de Maceió e motivou também a torcida do CRB a ir aos jogos, incentivar o Galo de Campina para que o clube se classificasse, mostrando à revista Placar e ao repórter Mário Sérgio Della Rina que o CRB não entrou só para não fazer um grande papelão. O grupo do CRB, como mostramos aí, tinha Bahia, Atlético Mineiro, Bangu e 13 como adversários do clube alagoano. A estreia foi diante do Bangu, que na época era uma força no futebol carioca e brasileiro, tanto que no ano seguinte foi vice-campeão do Brasil, disputou até a Libertadores. Contra o Bangu tivemos 21.759 pagantes no trapichão. A segunda partida foi diante do Bahia, o CRB ganhou 1-0 com 19.677 pagantes. Os jogos foram seguidos. O CRB fez os 2 primeiros jogos no estádio Rei Pelé. Colocou aí mais de 41 mil pessoas pagando ingresso. Depois o CRB jogou 3 jogos seguidos fora de casa contra Atlético Mineiro, 13 e Bangu, e voltou ao Rei Pelé diante do Atlético Mineiro. Derrota por 2-1 com 27.505 pagantes no trapichão. Seguidamente ao jogo do Atlético veio um jogo diante do 13 de Campina Grande com 13.741 pagantes. O CRB inclusive perdeu este jogo. O CRB ganhou do 13 em Campina Grande, mas perdeu em Maceió. Repito, 13.741 pagantes.
Esses foram os jogos do grupo B. O CRB se classificou em terceiro. Os 3 primeiros se classificavam. O quarto ainda tinha uma repescagem. Um mata-mata contra um quarto de um outro grupo, que valia uma classificação. Eliminado mesmo, só estaria sempre o último colocado de cada grupo. Então o CRB conseguiu a classificação para a segunda fase daquele brasileiro. Nesta fase seguinte, o CRB ficou no grupo K, juntamente com Fortaleza, Palmeiras e Santos. Os 2 primeiros se classificavam, a disputa era todos contra todos, ida e volta. Então o CRB tinha mais 3 jogos a fazer no trapichão contra os 3 adversários do grupo, Fortaleza, Palmeiras e Santos. A estreia na nova fase foi diante do Palmeiras, 22.863 pagantes estiveram no trapichão para ver a vitória regatiana. O jogo foi em um domingo e na quarta-feira o CRB enfrentou o Santos. Torcida motivada, apesar de um jogo à noite, 31.957 pagantes estiveram no trapichão. Depois o CRB saiu para 2 jogos fora, jogou em Fortaleza, com o Fortaleza, e na Vila Belmiro com o Santos. Perdeu as 2 partidas. Na volta ao Rei Pelé, diante do Fortaleza, 16.324 pagantes. O último jogo foi aquele triste resultado, derrota de 7-0 para o Palmeiras no Morumbi, e o CRB terminou na última posição, não se classificou. Apesar de ter chegado na última rodada com chances de classificação, se tivesse vencido o Palmeiras, o Santos perdido para o Fortaleza, no saldo o CRB ainda teria uma chance. Mas o CRB então foi eliminado. No resumo, foram 7 jogos em Maceió. Contra o Bangu, 21.759 pagantes. Contra o Bahia, 19.677. Contra o Atlético Mineiro, 27.505. Contra o 13.741. Contra o Palmeiras, 22.863 pagantes. Contra o Santos, 31.957. E contra o Fortaleza, 16.324, totalizando nos 7 jogos 153.826 pagantes, uma média de 21.975 pagantes por jogo. A maior média de público pagante da história do CRB em uma competição. Foi um ano histórico, uma jornada memorável. 21.975 pagantes em média por jogo. Tempos de ouro do futebol de Alagoas e do CRB. Vários fatores motivaram tão alta média de pagantes. O futebol, que era bonito naquela época, as equipes jogavam para frente. A torcida estava irritada com a publicação da revista Placar, que dizia que o CRB iria lutar para não fazer um grande papelão. E havia também a motivação dos jogos interestaduais, que sempre foi algo que motivou o público pelo choque do futebol de 2 estados diferentes. Isso era algo que atraía o público no passado, principalmente pelo fato de que alagoanos jogavam, no caso aí no CRB. Então você tinha o encontro do futebol de Alagoas com o futebol de um outro estado, sendo o futebol alagoano representado por alagoanos. Por exemplo, o CRB, nesse Brasileiro de 84, utilizou 8 alagoanos. O zagueiro Beto, os laterais Carlinhos do Pontal e Reinaldo, jogadores de meio como o Nau e o Fanta, que também jogava na ponta esquerda, o volante Ricardo e os pontas Ivanildo e Jorge Siri. 8 alagoanos participaram dos jogos da campanha de 1984, que ficou na história, não só pela vitória diante do Palmeiras, mas principalmente por este recorde na história regatiana. A maior média de público do CRB em uma competição, 21.975 pagantes por jogo. Esse foi mais um vídeo do nosso canal Futebol Alagoano para Sempre. Inscreva-se e conheça mais sobre a história do futebol alagoano.
Aqui só tem raridades em vídeos, áudios e históricas informações. Imagens de jogos do passado, raros áudios do Rádio Esportivo de Alagoas, estatísticas e números inéditos sobre a história do futebol alagoano, seus clubes, competições e seus personagens. Ajude-nos a fazer um canal cada vez mais forte. Inscreva-se, deixe sempre o seu like, comente, divulgue nossos vídeos com amigos e colocando em grupos de torcedores para que todos possam ver também essas relíquias em vídeos, áudios e informações sobre o futebol alagoano. Canal Futebol Alagoano para sempre. A sua conexão com o passado do futebol de Alagoas.